Fala, nação rubro-negra, boa tarde, Deco na área. E primeiramente gostaria de parabenizar todos os pais pelo dia de hoje, né? Todos muito felizes, né, com o presentão que receberam ontem. Flamengo 3-1 em cima do Grêmio, com grande vitória, né, do mais querido do Brasil, grande atuação de Arrascaeta, Arão, né, Everton Ribeiro, enfim, o time todo muito bem. Tá? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal Deco CRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação, que é importantíssimo para que você receba do YouTube a notificação. Tá? Muitas vezes as pessoas reclamam que não recebem a notificação. Ah, tô acionado ali, então tira e coloca novamente, tá? Isso aí acontece às vezes no YouTube, dá essa pane aí no YouTube. Falou? Então vamos começar o nosso vídeo, né? É um vídeo, né, onde falaremos basicamente sobre a situação de Balotelli, tá? A nossa amiga Raíssa Simplício ontem trouxe a informação, né, dos valores os quais o Flamengo ofereceu ao agente do jogador, tá? E eles seriam, tá? O Flamengo de setembro a dezembro, tá? 4 meses de contrato, né, de 2019, pagaria 2 milhões de euros. Isso sairia 500 mil euros por mês, mais de 2 milhões de reais. Com mais 2 anos de contrato, tá? Em 2020 e 2021. E aí os valores chegariam a 4 milhões de euros, dariam mais ou menos 333 mil euros. Tá? Um pouquinho menos, se eu não estou enganado, de 1 milhão e 500 mil reais, tá? E ainda as luvas, né? O Flamengo pagaria em torno de 5 milhões de euros de luvas ao jogador. Então, ao meu ver, uma excelente proposta, tá? Está na mesa lá do empresário do jogador, o Raiola, que ainda está, né, tentando conseguir um cascalho a mais, né, nessa negociação, principalmente com clubes da Europa, tá? Falam em Fiorentina, falam em Verona, falam em alguns outros times menores da Itália. Eu, sinceramente, não acredito que até a janela europeia fechar, né, no dia 2 de setembro, que alguém alcance até esses valores que o Flamengo apresentou pelo jogador, tá? Então, a situação está nesse impasse, tá? O Flamengo não aumenta a sua proposta, e eu vou ser sincero, pelos valores que a Raíssa passou ontem, corretíssimo, tá? São valores altos, ao meu ver, valores bem honestos, tá? E o Raiola fica jogando nessa. Para quem não lembra, o Raiola é o empresário que conseguiu tirar o Wesley Gasolina do Flamengo. O Flamengo não abriu mão de algumas coisas pedidas pelo Raiola, né? E o Raiola acabou tirando o Wesley Gasolina do Flamengo. Então tá nesse pé. Dizem que a Fiorentina tem interesse no jogador. Pelo que eu soube, a opção número 1 da Fiorentina seria o jogador Pedro do Fluminense. Estariam até querendo pagar 15 milhões de euros. Não sei se procede essa informação, que a Fiorentina quer mesmo o jogador, o Balotelli, ou então se o Raiola, né, desculpa, estaria, né, no caso, tentando jogar, né, com o Flamengo, falando dessa proposta aí da Fiorentina pelo jogador, né? Mas a verdade tem que ser dita aqui. Marcos Braz já disse que a corda já foi esticada ao máximo. Nesse momento, pelos valores, eu acho que não tem mesmo o que fazer, agora é aguardar. Tática do Flamengo: esperar a janela europeia fechar. Janela fecha dia 2 de setembro, tá, nação? Dia 2 de setembro, tanto na Itália, quanto na Turquia, quanto na Alemanha, tá? E na França. França e Alemanha descarta. Saiu ontem, se eu não estou enganado, em algum jornal da Turquia, que haveria algum time de lá interessado pelo Balotelli. Não acredito. Falar para vocês que tudo que sai na imprensa turca, com todo respeito, nada acontece, tá? Então não levem muito em consideração o que sai na imprensa turca. O que está saindo agora na imprensa italiana seria esse provável interesse aí no caso da Fiorentina em relação ao jogador. Já haviam falado ontem sobre o Napoli, só que o Napoli não tem interesse no Balotelli, muito devido a esses problemas extracampos, tá, dele, ok? Então os números do Flamengo estão aí, o Flamengo está aguardando. Marcos Braz só viajará para a Europa
no caso, né, de um aceno positivo dos empresários do jogador para que possa fechar todos os detalhes, né, com o Balotelli e aí sim ser anunciado como jogador do Flamengo. Então nada mudou nesse momento. Uma única novidade, né, que foi trazida aí também, que caso não dê certo as negociações com o Balotelli, o Flamengo irá fechar o elenco para 2019. Então ficaremos com os atacantes, os quais temos hoje no elenco, tá, gente? Será Lincoln, será Vitor Gabriel, será o Gabigol, enfim, e quando não tiver nenhuma dessas possibilidades, né, ou então o treinador ainda não ter a confiança devida, como acontece no caso do Vitor Gabriel, até por ser muito novo, iremos com o Bruno Henrique fazendo aquela função ali como centroavante, tá? Então, as notícias sobre o Balotelli são essas, agora a questão é aguardar. Acho que não tem mais nada o que eu falar, só quando trouxer a contratação ou não, né, a desistência do Flamengo, né, que aguarda, né, como tática, esse fechamento da janela, que conforme vai passando o tempo, vai diminuindo as opções, né, mas conforme eu falei para vocês, acho dificílimo algum clube, assim mesmo que seja da Europa, entregar valores iguais a do Flamengo, tá? O Olympique de Marseille mesmo resolveu desistir do Balotelli devido a esses valores que eles estavam pedindo, né, para renovação de contrato com o Olympique. Só que o Olympique achou muito caro, resolveu contratar, né, o jogador lá do Boca Juniors, né, o Benedetto, atacante, foi contratado, já anunciado, né? Então acho dificílimo algum time fechar por esses valores que o empresário quer pelo Balotelli. Então, com isso, ao meu ver, crescem muito as possibilidades do Flamengo para fechar a negociação mais próximo do final do mês. Com isso, Balotelli não poderia jogar contra o Internacional, né? Lembrando a vocês, inscrições até sexta-feira que vem. Devido a uma negociação, né, desta maneira, desta magnitude, fica dificílimo do Flamengo fechar semana que vem, acredito. Caso o Flamengo feche, e eu acredito que vai fechar no final do mês de agosto, iniciozinho de setembro. Com isso, aí caso o Flamengo passe do Internacional, o Balotelli jogaria as semifinais da Taça Libertadores da América, tá bom? Um assunto que eu gostaria de falar, tá? Não iria colocar no vídeo, mas vamos falar rapidinho, porque me incomoda a questão do VAR, tá? Ontem eu estava assistindo o jogo do Manchester City, né? E também assisti o jogo do Liverpool. E o VAR foi preciso, principalmente no jogo do Manchester City, né? Do Liverpool nem teve, do City teve, e foi acertadamente, né, em vários lances. Por quê? Devido à transparência, né, da Federação Inglesa de Futebol, o qual coloca, né, para os torcedores o que eles realmente estão vendo, simetricamente, medindo a posição de impedimento ou não. Então, Federação Brasileira de Futebol, CBF, para que o VAR possa ter, né, algo relevante para todos os torcedores, tem que existir transparência. Que aprenda com o futebol inglês como faz. Que coloque em relação a isso. E que não tenha dois pesos e duas medidas. Se acontece uma falta que gera dúvida na cabeça dos torcedores ou de qualquer um, que chame o VAR. Não pode o seu Braulio ontem, né, na frente do lance, né, um pênalti descarado em cima do Bruno Henrique, do Galhardo, e o juiz nem chamar o VAR. E aí no lance do Grêmio, que ninguém havia visto, né, o VAR automaticamente chamou o juiz. Que absurdo é esse? Dois pesos e duas medidas. O VAR não foi nem acionado no caso do Flamengo. Por que será? No jogo do Bahia também, impedimento claro. Por que não mostraram simetricamente o impedimento? E aí não colocam. E isso gera dúvidas da transparência. Então, para que o futebol brasileiro possa crescer, né, como cresceu o futebol inglês, que tenha transparência. Tá bom? Então, Cacau, tá na hora de agir, solicitar isso o ano que vem, que mude algumas coisas no VAR, que tem que ser colocado para os torcedores na televisão,
no placar eletrônico que eles estão vendo, tem que ser mostrado para o público. É de direito, nós estamos pagando ingresso por isso, tá bom? Isso me revolta. E o Flamengo, enquanto isso, está sendo prejudicado jogo após jogo. Bahia, agora Grêmio, qual será o próximo? Então vamos correr atrás, Cacau, por favor, tá bom? Recadinho, tamo junto. Valeu, nação. Então é isso aí para finalizar o nosso vídeo. Gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Melhor IPTV do mundo, S1 Brasil, tá aqui embaixo o link na descrição. Caso você queira contratar os serviços dele, só colocar o cupom DECO. NRN Downtown, ó, a camisa lá, ó, de lá, ó, NRN Downtown, tem todos os mantos sagrados lá, tá? Mandar um abraço pro Fábio, né? Parabéns para ele pelo dia de hoje também. Também pro Reizinho, um abraço para ele pelo dia de hoje. E o Yuri da Mushroom, Reizinho do Domínio Digital. Valeu, galera? Então é isso aí, saudações rubro-negras. Feliz Dia dos Pais a todos.